Vamos terminar em silêncio, sem nada. Porque pra mim morreu. Você, Vitor Pereira, você a partir de hoje, você não existe. Não existe mais pra mim. Não existe pra mim. Não existe pro torcedor corintiano. E aqueles que não são corintianos, vai falar aquilo que eles acham da sua atitude. Porque homem, mulher, não faz isso. E vou dizer mais. Um leão, quando ele precisa caçar, e as 7 onças que precisam caçar, elas pegam um guilu e arrebentam ele. Mas elas matam porque é sobrevivência. Se passar o outro do lado, eles não fazem nada. Você, por dinheiro, colocou a doença de uma pessoa da sua família. E quem coloca dinheiro na frente de família, ou quem coloca dinheiro na frente de doença, pra mim, morreu. Exatamente, morreu. É isso que eu penso. É isso que eu vim aqui pra falar. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Promessa é dívida, né? O Neto falou que ia se rasgar todo quando o Vitor Pereira fosse anunciado de forma oficial, e esse anúncio veio. E uma ótima notícia, que quem vem com ele é o Mário Monteiro, preparador físico da época do Jorge Jesus, e que os jogadores se amarram nele. Agora os jogadores estão soltando fogos à torta e à direita, porque a volta dele está encaminhada para esse ano de 2023. A gente vai falar também sobre um novo manto sagrado que foi vazado, um manto espetacular, vocês vão ver daqui a pouco, em relação ao Cauã Slickman. É um volante de 16 anos que assinou seu primeiro contrato no profissional e ele tá todo bobo e a multa dele é altíssima. E a gente falando sobre o futuro do Hugo Souza, o Flamengo já definiu o que vai fazer com ele. Essas e outras vocês encontram agora na Flagela TV, mas antes disso deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E olha que notícia boa, nação rubro-negra. Flamengo encaminha o retorno do Mário Monteiro. Mas Pedro, quem é Mário Monteiro? Mário Monteiro é o preparador físico que estava no time do Flamengo em 2019, junto com Jorge Jesus. Excelente pessoa, excelente profissional. Ele vai ser um dos caras que vai ajudar muito a comissão técnica do Vitor Pereira a se ambientar com os jogadores, com o pessoal também da diretoria. E isso porque o Mário Monteiro, queridão pelo elenco do Flamengo na época do Jorge Jesus, ele até hoje conversa com os jogadores do Flamengo, com os dirigentes do Flamengo, principalmente com o Marcos Braz, né? Marcos Braz já queria que ele tivesse voltado para o Flamengo há algum tempo. Mas com essa vinda aí do Vitor Pereira, abriu-se uma porta gigantesca. E o Mário Monteiro, a partir de 2023, vai ser o preparador físico do Mengão. E os jogadores estão rindo de orelha a orelha, né? Porque eu acredito que o Mário Monteiro era mais querido pelos jogadores do que até mesmo o Jorge Jesus. E o Mário Monteiro sempre demonstrou a vontade de voltar para o time do Flamengo. Ele se apaixonou pelo elenco do Flamengo, pela estrutura do Flamengo, e era uma recíproca. É muito verdadeira, né? O Flamengo também queria que ele voltasse, e agora ele está de volta, tudo encaminhado para ele voltar aí para o ano de 2023. Ele que é casado com uma brasileira, ama o Rio de Janeiro, e a gente o aguarda de braços abertos. Estou muito feliz. Imagina os jogadores, né? Que eles conviveram ali com o Mário Monteiro, que é super gente boa, durante a temporada de 2029, um pedacinho de 2020, e sonhavam com a volta dele. Se eu já estou feliz, o elenco do Flamengo está rindo de orelha a orelha. E ó, não é toda vez que a Adidas acerta, não. Eu mesmo reclamo bastante de alguns mantos que a Adidas faz, mas dessa vez o manto que foi vazado, vocês podem ver aí pelo Foot Headlines, que é um site que eles sempre conseguem vazar os mantos antes do lançamento. Esse manto para mim ficou espetacular. Não é um manto que a gente vai poder usar durante as partidas. E isso porque essa série é da série Adidas Icon, esse manto, né? E a Adidas Icon, ela só faz para os principais clubes que ela patrocina no mundo, e o Flamengo é um desses clubes. O manto ainda não tem valor definido para ser vendido, até porque ele só vai chegar em janeiro nas lojas. Mas como a gente conhece, sabe que essa série Icon é uma série ali com um material muito bom, um material assim de excelência, material para durar pro resto da vida, eu acredito que vai vir ali entre R$280 e R$400 esse manto novo. Queria muito saber a sua opinião, se vocês gostaram. Eu já falei aí,
é excelente. Para mim, a Adidas acertou em cheio no design desse manto, mas conforme é o que eu falo, né? Nossa torcida, nós somos 50 milhões de torcedores. Então, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Por favor, coloque a sua opinião aqui embaixo do vídeo para a gente fazer aquela resenha esperta. E nação rubro-negra, Cauã Slickman, ele renovou o contrato, jogador de 16 anos, uma joia da base, volantão, joga muito, e o Flamengo foi esperto e já renovou o contrato com ele até dezembro de 2024. E o moleque tá todo bobo, né? Porque o sonho de qualquer jogador é jogar aqui no rubro-negro. E o moleque chega pra base, e aí, diante de boas atuações, ele foi muito bem também na Adidas Cup, né? Flamengo Adidas Cup, que é esse campeonato que eles fizeram sub-16 no Ninho do Urubu nesse mês, e o Flamengo se sagrou campeão. E aí, ele abriu o jogo nas redes sociais. Para quem não sabe, a multa dele é de 40 milhões de euros, segundo o Vene Casagrande, né? Dá mais de 220 milhões de reais. É uma forma do Flamengo se proteger de ataques ali de outros times, né? Querendo levar o nosso jogador. Vamos lá, abre aspas para o que disse o bobo, todo bobo, Cauã, após renovar contrato com o rubro-negro mais querido do Brasil. Quem diria que aquele piá sonhador realizaria hoje um dos seus maiores sonhos? Nós, atletas, sonhamos diariamente com esse momento. Nos meus maiores sonhos, eu tinha certeza que sim, que esse momento chegaria. Lutei, abdiquei de muita coisa para de fato viver isso. Então o moleque tá todo feliz, com certeza, né? Foram dias de treinamento, foco, concentração e, acima de tudo, de muita fé e paciência. Assinar esse contrato só traduz a busca diária do que eu me propus a fazer. Momento único, momento em que reflito tudo o que passei para que fosse possível viver essa sensação. Tá todo feliz, eu também estaria, né? Sonho de qualquer atleta, pô. É apenas mais um degrau e ele merece ser comemorado. Só eu sei quanto foi duro chegar até aqui. Assinar esse contrato aos 16 anos em um dos maiores clubes do mundo é sem dúvida fantástico. Então, bem legal, né? O moleque tá todo feliz, a gente tá feliz, porque a gente sabe que a nossa maior estrutura, a nossa maior fundação que a gente tem no Flamengo é a nossa base para a gente poder ser o que a gente é hoje em dia. E agora falando sobre o Hugo Souza, segundo o portal Coluna do Flamengo, o Flamengo já decidiu o que vai fazer sobre o futuro do nosso arqueiro. Bom jogador, tá? Ainda acredito no potencial do Hugo Souza, porque eu acompanho ele, meu pai também acompanhava ele desde que ele tem 14, 15 anos, e sempre foi um goleirão na base. Sendo que a pressão tremenda nas costas dele e os erros causados ali pela falta de experiência dele, também pelo nervosismo, fizeram com que ele se afastasse de uma possibilidade até mesmo de ser o segundo goleiro do Flamengo. Mas o Flamengo, enxergando o potencial que tem nele, quer negociar o goleiro primeiro por empréstimo, talvez por uma venda no futuro, ou até mesmo o que eu imagino, né? Desde o começo que o Flamengo imaginava também que ia ter o Hugo Souza ali, ou como um goleiro reserva, como um segundo reserva ali no futuro, né? Porque sabe do potencial do goleiro, ou até mesmo disputando a titularidade no futuro. Mas para isso o Flamengo quer que ele pegue experiência. E o Flamengo, conforme falou ali com os agentes dele para eles irem buscar alternativas para poder o Hugo Souza sair do Flamengo, eles foram para a Europa e receberam sondagem de alguns clubes, né? Um desses clubes aí foi o Alkmaar da Holanda, o outro foi o Estoril de Portugal e um outro time é o Vissel Kobe do Japão. Então, esses três times sondaram, não fizeram uma proposta oficial, mas eu acho que o melhor para ele seria ele ser emprestado, pegar aquela confiança que está faltando para ele, e realmente está faltando muito, uma experiência de ser titular durante bastante tempo em algum clube, e ele voltando aí e assumindo um posto de pelo menos disputar a titularidade, ou para ser ali o reserva imediato, porque potencial a gente sabe que o Hugo Souza tem. Vamos aguardar. Quando chegar alguma proposta, a gente vai saber e a gente comunica para vocês aqui da Fla Geral TV. E o que vocês fariam se fosse o Flamengo? Venderiam o Hugo Souza de qualquer jeito ou fariam aí o que o Flamengo pretende, que é emprestar e depois ou vender ou retornar com o atleta para ele ficar fixo no elenco rubro-negro? Por favor, sua opinião é muito importante, coloque ela aqui embaixo do vídeo. E nação rubro-negra, Vitor Pereira, agora de forma oficial, foi anunciado pelo time do Flamengo, né? O Flamengo colocou nas redes sociais que já tem um acordo com o Vitor Pereira e ele será o técnico da gente para essa temporada de 2023. Meu irmão, depois que saiu o anúncio aí oficial pelo time do Flamengo, vocês puderam ver o desespero do Neto ali diante das câmeras. A forma que o Vitor Pereira saiu
falando que o problema era com a sogra, atingiu em cheio o coração dos corintianos, né? Que reclamam com razão porque ele é um ótimo técnico e ninguém quer perder um técnico de excelência. Sendo que a situação da sogra dele foi conforme o Deco já falou. Vamos aguardar para ver o que o Vitor Pereira vai falar. Naquele momento que ele saiu do Corinthians, realmente, ele falou que o problema era com a sogra. Sendo que a gente ainda não parou para ouvir a pessoa, o autor daquele depoimento. Então, vamos aguardar. Com certeza o Vitor Pereira vai se pronunciar e em breve vai falar sobre o real motivo, o que aconteceu, né? Eu acredito que ele realmente queria sair, realmente por causa da sogra, né? Mas como o Flamengo é um time gigantesco e chegou ali com uma proposta, ele viu que o elenco do Corinthians é um elenco que não faria com que ele chegasse nos objetivos da carreira dele. E como surgiu essa oportunidade do Flamengo ter ali um elenco excelente e ele poder ser o técnico, eu acredito que ele tenha mudado de opinião em relação a sair do Brasil. E a estrutura que o Flamengo ofereceu para ele, e é um local ali perto da praia, uma coisa que agrada a ele aceitou o convite. Mas vamos aguardar, porque ele, quando der a primeira coletiva, a gente vai poder saber realmente se essa situação da sogra, essa situação toda da saída do Corinthians, foi realmente o que os corintianos estão falando. O Flamengo não tem culpa nenhuma em relação a essa situação. Ele saiu do Corinthians, o Flamengo viu uma oportunidade de ter um excelente técnico e colocou essa oportunidade em prática. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!